O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro. Quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 termos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento, aqui pela TV Capital, canal 32.1 e também pela NET, canal 23. A gente recebe com muita alegria e com muito prazer. Já esteve aqui na condição de secretário municipal de trânsito. Hoje está conosco aqui o vereador Velisberto Tavares. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, André, pelo convite. Para mim é uma honra sempre estar aqui no Jornal Argumento, né? Fazendo os esclarecimentos que você, sociedade, merece. Com certeza você contribui incomensuravelmente para o entendimento da sociedade, do que está acontecendo no poder público, na Câmara, nos órgãos públicos, e dá a oportunidade para os nossos patrões, aquele que está ali nos assistindo nesse momento, a tirar suas conclusões, né? E talvez, inclusive, nos orientar em qual caminho que nós devemos seguir corretamente, mais corretamente. O mais importante são respostas. Perguntas existem muitas. E a primeira delas é: o senhor foi anunciado como secretário da Agência Municipal de Trânsito, ficou por um período e deixou a secretaria. O que levou o senhor a deixar a secretaria quando, num primeiro momento, dificilmente alguém abre mão de uma secretaria, muito pelo contrário. No primeiro momento eu fiquei lisonjeado com o convite por um motivo muito relevante para mim. Primeiro, é uma secretaria, que era a Secretaria Municipal de Trânsito, uma área a qual eu estudo e trabalho há mais de 2 décadas. Né? E como vereador sempre debatemos o grande problema que é o trânsito de Goiânia. O trânsito é um problema em todas as cidades brasileiras, especialmente Goiânia, que teve uma projeção peculiar, né? A Goiânia foi uma cidade projetada para 50 mil habitantes e nós estamos hoje com 1 milhão e meio de habitantes, uma frota, o maior número, índice per capita do Brasil, a frota por pessoa do Brasil, o índice maior é em Goiânia. Então, para mim era um grande desafio, né? Debater um assunto que, modéstia à parte, a gente acaba compreendendo. E também de fazer parte de uma equipe, de um grande líder político, de um grande administrador público, que é o Íris Rezende Machado, o prefeito Íris Rezende Machado, que, né, a história consolidou ele como um excelente gestor público. Administrador, um bom administrador. Então, seria entrar no currículo de uma pessoa que está iniciando na política como eu, né, fazer parte de uma gestão que eu acredito, seria muito bom, e de uma pessoa que a gente admira há muito tempo a gente admira. Aí, só que depois que nós assumimos, André, aí é que eu percebi que os problemas que eu encontrei lá são problemas de uma grandeza muito grande, problema muito grande. Vários fatores lá que não dá nem para descrever aqui o grau de complexidade, de balbúrdia, de desorganização. Dá para falar da SEI que teve, a questão de cavalete, questão de uma série... que eu encontrei lá. Tudo bem, mas aí não era motivo para você refluir e desistir, não, porque eu também sou movido a desafios. Então você vai buscar mecanismo para você equilibrar uma estrutura administrativa para que ela funcione. Nós pegamos ela totalmente desestruturada, desfacelada, né? Nem mesmo como com o dizer... altíssimo índice de receita que a SMT tinha, ela ainda conseguiu ser deficitária? Muito deficitária. Não, deteriorada em todos os aspectos. Estrutural, administrativo, financeiro. Peguei lá tudo atrasado, inclusive serviços básicos de água,
energia, telefone. Eu acho que isso também não foi só a SMT, né? Eu acho que outros secretários, mas eu falo por lá. Tudo bagunçado. Então nós começamos a fazer um trabalho no sentido de fazer a engrenagem, colocar a máquina na engrenagem correta para que ela pudesse funcionar. Aí vem as resistências, né? Resistências por parte de alguns do corpo administrativo, resistências ali que não quer ver a coisa organizada. O grande problema hoje da gestão no Brasil é essa incapacidade do servidor público entender que ele tem que atender ao público e não a ele. E a finalidade da SMT era uma, né? É você, com os recursos advindos das multas, que é uma das fontes principais da de receita da SMT, ser vertida para a educação, engenharia e fiscalização de trânsito. E esses três pilares que estão lá estabelecidos no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, eles não são respeitados. Quer dizer, aquele dinheiro de multa, os gestores anteriores, inclusive, estão respondendo a ações civis públicas, etc., porque pegou parte desse dinheiro e aplicou de forma diversa o que manda a lei. E aí a gente ficou deficitário em todos os aspectos e você não tinha como buscar, porque você viu que todos os contratos, fotossensores, de sincronização, tudo atrasado, todo o serviço parado, né, e as pessoas sofrendo no seu direito sagrado de ir e vir. Um percurso que ela tinha que fazer gastava normalmente 15 minutos, com semáforos sincronizados, sem a sincronização ela passava a gastar 45. Então começou essa falta da prestação desse serviço afetar diretamente a vida daquela mãe que leva o filho na escola, do pai que tem que assumir o posto de trabalho, uma série de problemas. E aí, buscando, né, o trabalho, conseguimos ainda sair da secretaria, né, não equacionamos a dívida porque o prefeito estabeleceu por meio de um expediente interno dele que parcelas referente à gestão anterior, dívidas anteriores, ele ia criar um cronograma de negociação. E do início da gestão dele para cá, ia colocar em dias. E assim nós fizemos. Ainda deixei lá com um saldo de 13, quase 14 milhões na SMT, né? Ficou em caixa depois que eu saí, depois de 5 meses estando lá. Ou seja, sanado aqueles problemas pontuais, ainda houve um superávit, ou seja, o que prova que é altamente viável, rentável. É altamente viável. rentável, é viável. Faltou gestão. Isso. Aí ficou assim, pega esse dinheiro, vai para o tesouro, né, para o cofre da prefeitura, e lá a gente não pode tirar esse dinheiro. Não. Né? Então fica lá. Mas nós conseguimos levar, a SMT levou e depositou no cofre do município quase 14 milhões por esses 5 meses, faltando praticamente sem fiscalização eletrônica, somente fiscalização manual dos agentes e uma de radar portátil, um radar móvel que se instala em locais distintos todos os dias. Só isso deu esse montante. E o senhor já tem um retrospecto de que não gosta muito de se, digamos assim, se envolver em determinadas situações que pode posteriormente trazer dúvidas. O senhor é oriundo de um sindicato, né? Da Polícia Rodoviária Federal também, então, ou seja, o grande problema, inclusive Sérgio Moro já falou sobre isso, muitas pessoas já falaram sobre isso, o grande problema do serviço público é o engessamento e principalmente a falta de comprometimento daquelas pessoas que teriam que estar ali do lado do senhor. Foi isso mais ou menos isso que aconteceu? Foi exatamente isso. E sem a autonomia, né? A gente acaba que não tem autonomia mesmo, porque não pode ter autonomia porque ela deixou de ser autarquia. Ela é uma administração direta, portanto, todo procedimento de gestão praticamente perpassa pelos trâmites que qualquer órgão público, né, de administração direta passa. Não é uma autarquia onde você tem uma flexibilidade maior. Como a questão de trânsito é uma questão dinâmica, precisa de uma intervenção, às vezes, pontual ali, em virtude de um acidente, em virtude de um equipamento, dispositivo de segurança que tem que se instalar, uma obra de arte, uma coisa dessa natureza, você precisa imediatamente fazer a movimentação adequada. Um grande evento, como teve pecuária, teve
Vila Mix, esses grandes eventos, ela requer uma intervenção pontual e imediata. Porque a pecuária já tem um período, então você tem que ali fazer a mobilização adequada. Se você não tiver recurso mínimo para fazer isso, dificulta sobremaneira a gestão do trânsito em Goiânia. Sem falar que a questão do trânsito, lá ainda tem a questão dos táxis, dos mototáxis, dos transportes escolar, né, das caçambas, essas caçambas que colocam, precisa de uma regulamentação mais adequada. E aí veio agora também, né, já tem muito tempo que está aí, os aplicativos, né, o meio de transporte através de aplicativos, que também precisa de uma regulamentação para que o poder público tenha noção do que é que está acontecendo nessa atividade, essa nova atividade econômica que está instalando em Goiânia. É bom por um lado, é excelente por um lado, tem a concorrência e tudo mais. Mas e por outro, uma classe de outros prestadores de serviço que estão há anos, estão sem. De um lado, esse aqui presta o serviço, mas do custo menor para o contribuinte, mas por outro lado ele não deixa nenhuma contribuição no município. Ou seja, vários carros com em virtude do aplicativo vieram de outros municípios, até de outros estados, onde tem costume maior de locação de carros, e vieram para cá. Sequer a parcela do IPVA que ficaria para o município não fica. Então nós precisávamos regulamentar, não para aumentar o custo do serviço para o contribuinte, para aquele usuário, mas sim para garantir ao município um controle mínimo uma da prestação. Justiça fiscal, mais ou menos. Uma concorrência que fosse um pouco mais leal. E também estabelecer uma regra que, até para os recursos, parte do recurso ficar aqui, que os veículos locados deveriam ser licenciados aqui, já que ele estava prestando serviço aqui na capital. Então você traz mais uma frota, você aumenta a frota circulante, já é grande, você aumenta a frota circulante e mais um percentual significativo, quer dizer, complicando ainda mais o trânsito e não tendo a contrapartida para que esse dinheiro, em virtude desse aumento da frota, possa ficar aqui para a gente investir nas vias, no transporte, na educação, na fiscalização, na engenharia de trânsito. Quando o senhor tomou a decisão de deixar a SMT, o que passou pela cabeça do senhor? Porque para muitas pessoas podiam falar, o Felisberto Tavares não conseguiu, não deu conta. Como eu sempre digo, né, que normalmente os secretários são exonerados, poucos pedem para sair. O que assim, aquele momento que o senhor falou? Eu até recebi uma pressão dos eleitores meus que me elegeu para representá-lo. Olha, nós não gostamos, não ficamos satisfeitos, embora você pode contribuir, mas não ficamos satisfeitos, nós elegemos você para representar, para fazer leis, para beneficiar certa região ou a coletividade em todos os aspectos, né? Quer seja a implantação de um equipamento público, de uma creche, de um CEMEI, de uma unidade de saúde, ou de uma pavimentação, ou de instalação, criação, revitalização de bosque, praças, alguma coisa assim. E nós perdemos esse representante. Esse contato. Então está o secretário. Então isso aí já vai somando um pouquinho. Mas aí quando eu decidi realmente a pedir ao prefeito para sair, foi justamente alguns contratos que estavam lá para ser assinados, especialmente o de fotossensores, que era um contrato num valor muito alto, cerca de quase 200 milhões, e eu precisava buscar segurança porque tinha no certame certas incongruências do ponto de vista do equilíbrio entre custo e benefício. Aí eu chamei alguns vereadores que têm o perfil de acompanhar atos da administração e convidei eles lá, busquei junto ao Tribunal de Contas para fazer uma análise, para eu ter a segurança para assinar um contrato dessa magnitude. Porque eu sei que o gestor público, uma vez assinado um contrato desse valor, ele fica totalmente vinculado, né? Então, se houver alguma falha que seja detectada aqui 1, 2, 3, 4 anos, eu teria que responder. Então, eu quis sanar, fazer um trabalho preventivo, para, uma vez assinando, não haveria mais nenhuma dúvida com relação a esse contrato.
Só que nós detectamos, né, o vereador detectou que tinha uma incongruência entre o valor e o serviço apresentado, na ordem de 20 milhões, e houve aquele grande debate. Passível de contestação. Muita contestação, e depois, além envolvendo o Ministério Público, depois eles fizeram lá depois que eu saí, eles fizeram lá um abatimento de 5 milhões e assinaram o contrato. Eu não achei correto. Eu acho que nós, enquanto sociedade, nós estamos, inclusive, continuo cobrando da SEI, né, da SMT, porque foi o abatimento de 5 milhões, haja vista que a diferenciação de preço chegava na ordem de 20 milhões. Então, mas ainda não finalizou. Está lá a SEI, né, o Ministério Público está envolvido, né, então certamente nós vamos ter a explicação, porque assinaram um contrato. E ninguém melhor do que o senhor para propor um SEI, justamente pelo fato do senhor conhecer profundamente os mecanismos que foram utilizados para esse contrato. Eu fiz esse debate com esses vereadores que eu falei para você, convidei lá, e ofereci a eles subsídios, né, e eles propuseram a SEI, não fui eu até estava na secretaria naquela época, então a SEI foi instalada ainda quando eu estava na secretaria. Voltei para a Câmara, a SEI ainda não foi concluída, mas algumas coisas avançaram lá, né, do ponto de vista da apuração de alguns atos que tem. Por que as SEIs, as CPI, SEIs, elas nunca chegam a um final? Pelo que eu me lembre, a única que tenha dado assim, um resultado positivo foi das funerárias, quando isso há anos atrás, quando o vereador Anselmo Pereira ele conseguiu acabar com aquela máfia das funerárias. Por que a SEI, elas não, por exemplo, SEI transporte coletivo, Da merenda, SEI disso, SEI daquilo, da pasta vazia e não sei o quê. Exatamente. Olha, eu até tenho esse espírito crítico de alguns vereadores, porque eu sou muito cético com relação a essa instalação dessa SEI. Ela tem um momento muito midiático, importante para aquele que está propondo, mas ao final perde força e acaba, teve a SEI da AMA, acaba não tendo resultado prático. Então aquele que, num determinado momento você vê que até vereadores, alguns foram conduzidos coercitivamente, outros foram presos, envolvidos aqui, ali, acolá, alguns servidores, mas não vejo o final dessa sendo conclusivo. Aí eu faço a seguinte reflexão, talvez, porque nessa diferente da SMT tem um relator que ele é vereador, mas ele é um delegado de polícia. Quer dizer, já pode ser que tenha mais consistência no ato apuratório. Mas ele é um entre 7. Exatamente. Mas ele é o relator. Pode ser que ele faça um relatório, mesmo que esse relatório dele não seja aprovado. Às vezes um ou outro resolve fazer um relatório à parte, mas desse vereador que é delegado, muito provavelmente pode ser um pouco mais consistente. Mas o que falta é estrutura para que o vereador faça a investigação mais conclusiva. Mas eu fico pensando... Esse é o papel do vereador. Né? Mas eu fico pensando, porque se você tem o poder como titular de uma ação, por exemplo, Ministério Público, que pode conduzir, tem uma autoridade policial que conduz o inquérito, em muitas circunstâncias não chega ao final, agora você imagina o vereador, se ele ali está em frente a uma autoridade policial, está ali às vezes sendo coordenada por um membro do Ministério Público, que não invariavelmente requer do poder Estado, do poder juiz, a condução coercitiva, a prisão preventiva, a prisão temporária, a busca e apreensão de documentos. Mesmo assim, em algumas circunstâncias, ou em várias circunstâncias, não chega a ser conclusivo. Agora você imagina uma SEI, um vereador onde o Poder Legislativo, infelizmente, muitos não veem como assim, um exemplo de poder, de autoridade, o crédito não está lá embaixo, está embaixo, fica muito complicado. Então acaba que banalizou esse negócio de SEI, mas é o instrumento que nós temos que acreditar, mesmo ainda não tendo efetividade, nós temos que acreditar que ele tem o dever de ter.
né? E aí vamos acreditar que uma hora ou outra, aquele contumazio que pratica ato ilícito, aquele contumazio que faz as coisas erradas e aposta na impunidade, pelo desmantelo dos órgãos de controle, uma hora pode, né, dar com os burros não. Eu vi o exemplo aí, esse rapaz, Gedel Lima, né, foi preso, chorou, disse que não tinha nada a ver, né? Quando menos se espera, ele estava guardando milhões lá. 51 milhões 50 de reais. milhões no negócio, lá no apartamento. Ou seja, ele não se adequou. Ou seja, ele estava acreditando que aquela encenação dele, ou que o poder público... Apostou na impunidade. Apostou, né? Ele apostou, o Joés apostou, falou, não vai dar nada não. Mas felizmente está vendo, e isso me deixa animado, que eu vejo hoje ele sendo preso, o outro voltou para Papuda, o Joés que fez aquele show todo né, e até no bate-papo do telefone lá dizendo que não, nós não vamos ser pegos. Então, seremos a tampa do caixão. Nós fizemos, né, um lá disse que fez pacto de sangue, e você vê que o Palocci está preso até hoje, o Eduardo Cunha está preso até hoje, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso até hoje. Então, quer dizer, eu acho que é um momento de ter esperança no país. Eu acho que as coisas estão mudando. Não vou dizer que foi em virtude do... não vou dizer assim, como dizer assim, eu vou pessoalizar, né? Foi por causa do Sérgio Moro, foi por causa daquele grupo de procuradores jovens. Não, é um conjunto. E a sociedade, em muitas circunstâncias, não mais aceita esse tipo de conduta e não sossega. E as coisas vão acontecendo. Eu acredito que... Nós vamos falar sobre isso, mas o senhor falava sobre a SEI, que ela acabava sem fim. Nós atravessamos, o cidadão ainda atravessa um problema crônico, falta de água em Goiânia. E o senhor apresentou um projeto, conta pra gente, apresentou esse projeto e o que virou? Na verdade é o seguinte, Goiânia é a única cidade que não tem o Código Ambiental Municipal. Goiânia ainda não tem o Código de Drenagem. São pontos que são bastante relevantes que poderia não retardar o que está acontecendo hoje da falta de água. Esse líquido precioso sem o qual nós não vivemos. Eu fiz um trabalho ainda na primeira legislatura do diagnóstico, não, eu fiz antes ainda. Antes mesmo de entrar na carreira política, eu sou geógrafo formado pela Universidade Federal de Goiás, especialmente no Instituto de Estudos Socioambientais. Isso na década de 90. Nós já fazíamos um trabalho, eu e um grupo de estudantes, né, para fazer um diagnóstico sobre o recurso hídrico, que é uma coisa que eu me preocupo desde então. Porque eu sou nordestino e vim para Goiás justamente fugindo da seca, porque a seca é muito rigorosa em algumas cidades nordestinas. Então eu sei o valor que tem a água. Então, como eu adquiri conhecimento técnico a respeito de como retardar o fim desse minério, né, desse recurso mineral excepcional e vital, nós fizemos um trabalho naquela época ainda. Quando eu entrei, né, para o poder Legislativo, eu trouxe esse debate, né, inclusive reiterando o diagnóstico que nós já havíamos feito lá, e com esse diagnóstico foi detectado o grande problema, o problema da década de 90, no final da década de 90 até 2013, 2012, 2013, quando eu assumi a primeira vez, o problema estava bem maior do que estava lá, que hoje está bem maior do que em 2013. Sim. E se nós não tomarmos providências, nós, enquanto poder público, enquanto sociedade civil organizada, enquanto governo, nós, infelizmente, nós vamos padecer, né? Padecer com a falta de água, inclusive para manutenção da própria vida aqui. E isso está caminhando a passos largos. O que consistiu o projeto nosso? Primeiro, gente, nós temos que parar de agredir aquele rio onde nós tiramos a água para abastecimento. Como aqui nós temos o rio mais importante que tirávamos até então, 58% do abastecimento da região da capital e também da região metropolitana, que era o rio Meia Ponte, nós precisávamos dar uma atenção maior para ele, porque é dali onde a gente tira a água. Né? Mas o que está acontecendo? Absolutamente a agressão continua e cada vez num volume maior de agressão. Né?
Você vê, diagnosticamos derramamento in natura de esgoto doméstico, praticamente a retirada toda da mata ciliar, criação de animais, retirada de areia, uma série de agressão do homem ao rio. Nós fizemos esse trabalho, até saiu na mídia, chamando a atenção principalmente para a Saneago, porque a Saneago cobra taxa de esgoto. Então, a taxa de esgoto, tratamento, coleta e tratamento de esgoto. E joga na estação de tratamento de esgoto, que na verdade não faz o tratamento. E todos sabem disso. O governador sabe, o secretário da SECIMA sabe, o presidente da AMA sabe, o delegado do meio ambiente sabe, o comandante do batalhão ambiental sabe, a Câmara Municipal sabe, a Assembleia Legislativa, mas ninguém faz nada. De sorte que hoje nós estamos aqui, né, nós estamos na primavera, iniciando, quase finalizando aí o inverno, entrando na primavera, ou o outono entrando na primavera, e o rio hoje, Meia Ponte, na parte aqui de Goiânia, 90% chega a ser esgoto. E o diagnóstico que nós fizemos há 3 anos atrás chegava a 70%. Isso sem contar que o córrego, por exemplo, Botafogo não existe mais, é um filete. O Cascavel, ou seja, houve uma, como o senhor disse, uma agressão muito grande ao meio ambiente e hoje nós estamos pagando o preço por essa agressão e pelo que nós não fizemos para preservá-la? Justamente, e nós vamos pagar ainda mais caro, André. Se nós continuarmos com essa atitude nossa, de não respeitar a legislação, até que a legislação, estou te falando, falta a legislação ambiental municipal, nós deveríamos criar aí uma proposta minha, que eu fiz mais de 50 audiências públicas, está lá o projeto, mas não anda, né, porque pautaram outros assuntos, mas se nós não mudarmos nossa conduta, cobrar efetivamente ação para parar de agredir o Rio Meia Ponte, e estamos acreditando no João Leite, também é o seguinte, a barragem João Leite, nós fizemos um estudo sobre ela, um estudo sistemático, a barragem João Leite não resiste. Não resiste se brincar 10 anos, se não preservar os afluentes do João Leite. O João Leite não tem a capacidade, o que houve foi um represamento, onde vários afluentes, né, retroalimentam aquele lago. Só que se você passar lá agora, passando pela BR, você vai ver sem uso de absolutamente nenhuma gota d'água para abastecimento humano, que até hoje não está usando, você vai ver que houve uma diminuição considerável no volume do João Leite. Agora você imagina quando encerrarmos a atividade do Meia Ponte e começarmos a utilizar o João Leite. O governo do estado disse que vai começar em 20 bairros. Hoje nós temos mais de 80 bairros sem água, sem o abastecimento de água. Né? Praticamente todos os bairros ela está tendo falhas no abastecimento constante dia a dia. Então, o que nós temos que fazer? Reavaliar a nossa conduta, botar em discussão e em prática as ações de sustentabilidade. Preservar, voltar a mata nativa, voltar, parar de agredir, parar de derramar o esgoto lá. Tirar areia. Tirar areia, recompor a mata ciliar. E mais importante, você falou ainda há pouco, Botafogo, que não deixa de ser um afluente do Meia Ponte. Na verdade, é um grande captador de esgoto, né? Exatamente. O Botafogo tem muitas ligações clandestinas. Você pode olhar ali, quando você estiver trafegando pela marginal Botafogo, você vai olhar vários caninhos caindo esgoto ali. Isso. Ali, na verdade, é a ligação clandestina de esgoto que está ali. E ele vai lá para o Meia Ponte. Se você não preservar todos os afluentes que alimentam o Meia Ponte e o João Leite, não vai resolver. Nós vamos ficar sem água. Tem uma ideia assim, então, que deveria ser experimentada. Se você criar aqui o código de drenagem, ou se você obrigar, assim, conscientizar as pessoas em fazer a captação da água pluvial, não deixar ela escorrer totalmente, porque todo mundo gosta de impermeabilizar o lote total. Sim. As calçadas já tem tudo impermeabilizado, aí as vias também impermeabilizadas. Nós vamos alimentar o freático, que é o que alimenta aquela mina que sustenta, por exemplo, o Caveirinha, ou o Muntum, ou o Córrego da Onça, né? Nós temos que pensar, não é pensar somente de forma limitada, nós temos que pensar que numa reação em cadeia. Uma conduta sua aqui, ela pode refletir, uma má conduta sua vai refletir diretamente
pouca vazão num afluente importante que alimenta o João Leite ou Meia Ponte. E a cada dia que passa, está se impermeabilizando, ou seja, asfaltando sem o cuidado de galerias fluviais e também o que o senhor falou, né? A água que vem da chuva, ela tem que vir para a terra para depois voltar, o que não acontece quando o asfalto existe. Aí o que a gente tem? Não é só o asfalto, André, o asfalto e o quintal, né? Cada morador ele não deixa 1 centímetro de área permeável, né? Ou se não pode deixar, poderia pelo menos canalizar, né, naquele sumidouro que existe já está até estabelecido no Código de Edificações. Você faz um sumidouro onde você canaliza a água, né, coloca a brita e a água da chuva ela fica ali, ela vai penetrar na terra e certamente vai alimentar lá na frente uma mina. Até mesmo porque a água é um bem finito, né? Não é infinito, escasso. E outra coisa, o tratamento dele com esses produtos que nós utilizamos para a nossa comodidade, para lavar carro, para lavar isso, para limpar vasilhas, limpar graxas, ou ter essa limpeza mais agressiva, nós utilizamos muito. Ela, sem dúvidas, ela vai lá, ela não se deteriora, ela não degrada, ela vai para lá, né? E aí, de repente, vai para o Rio Leite, para o João Leite, ou para Meia Ponte, e uma vez captada, a tecnologia que tem para tratar a água, talvez não está pronta para esse novo produto que está sendo jogado. E aí aumenta o índice de doenças, provoca doenças. Você vê uma incidência muito grande de câncer no nosso estado, em virtude de câncer principalmente do estômago, do intestino, é justamente algo inadequado que nós ingerimos. E a maioria dele, infelizmente, está na água. Eu tenho que fazer um breve intervalo, mas na volta falaremos mais sobre isso, falaremos também um pouco sobre a questão do plano diretor e, principalmente, né, o cidadão hoje ele tem uma aversão ao político porque ele não se sente representado. Muito pelo contrário, ele acha que quem lá está deveria sair. Mas é importante que a gente traga uma pessoa igual ao senhor, por exemplo, que tem essa capacidade de debater, explicar e, principalmente, né, passar para os eleitores do senhor uma prestação de contas. Então, claro, faremos um breve intervalo comercial e, na volta, continuamos conversando aqui com o doutor Felisberto Tavares, ele que é vereador aqui de Goiânia. Um instante só, a gente está de volta. É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os Credecs de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim. Inovação que cuida das pessoas. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé,
quanto é que você cobra para pintar minha casa? Porque é pra você, Juvenal. Eu cobro 5 mil e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, de fora ou de dentro? Vou te bater uma real. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sher Williams, Leiner Tex, e a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deus e Mar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou humorista como o senhor. Só vai depender do meu corpo. Real Cores, a cor perfeita. O Rei do Salgado chegou e conquistou o público goiano, com a maior variedade de salgados que você já viu. Um produto produzido com a mais alta tecnologia, garantindo a mais alta qualidade, levando até a sua mesa o melhor sabor. A entrega é feita por veículos padronizados e que garantem a qualidade do produto até a sua mesa. Preço imbatível e qualidade indiscutível é com o Rei do Salgado. Precisou? É só ligar 3941-7292. A realização do seu sonho passa por uma empresa de tradição, qualidade e responsabilidade. O Buffet Dom Mascavo realiza formaturas, casamentos, coffee break, café da manhã, 15 anos e eventos empresariais. Contamos com buffet móvel, equipe completa, oferecendo tudo o que seu evento precisa para se tornar um sucesso. E tem mais, você pode parcelar casamento ou aniversário de 15 anos em até 10 vezes no cartão ou no cheque. Buffet Dom Mascavo, o seu sonho realizado com sucesso. Fone 3229-0099. O programa Goiás na Frente já tomou conta do estado inteiro. Quer ver? A duplicação da GO 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás está sendo concluída. São 13 tegos que o governo do estado está construindo. Até o ano que vem, Goiás vai ter 30 institutos tecnológicos. O de Aparecida já está funcionando. E na habitação foram entregues 1.021 novas moradias. Olha só as de Pirenópolis. As casas são abastecidas com energia solar. Esse é o programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a visita do vereador Felisberto Tavares, vereador por Goiânia. E antes do intervalo, vereador, vamos começar por essa questão. O cidadão hoje, ele não se sente representado, ele pede até a volta da ditadura e tem aquela coisa que 99% das pessoas querem o voto facultativo, não querem mais continuar a votar. Como é que o senhor vê esse sentimento do cidadão de não se sentir representado? É muito preocupante quando o cidadão pede a volta de um regime, né, em que é um regime de exceção, onde várias conquistas da liberdade, está ali no artigo 5º da Constituição, no regime militar, sabe que não vai existir assim. Então, talvez o cidadão que esteja procurando isso está precisando de fazer uma reflexão um pouco maior. Eu entendo ele afirmar que não se sente representado, mas é o regime democrático. O Winston Churchill dizia o seguinte, que o regime democrático é o pior regime, exceto os demais outros existentes. Ou seja, o regime democrático é complicado, você vai achar que não está sendo representado, mas como é que eu e os outros 34 vereadores
conseguir uma cadeira. Uma regra que qualquer cidadão poderia postular e entrar. É facultado a qualquer cidadão entrar. Como é que o governador do estado ou os deputados federais, estaduais chegaram? Da mesma forma, cada cidadão participando, né? Na verdade, o voto é uma parte do poder que o cidadão outorga a outro para representá-lo. Então, esse é o regime democrático. Como é que seria em outro regime? Será que teria essa mesma liberdade, inclusive, para fazer essa propositura? Porque nessa você propõe um regime diferente e não acontece absolutamente nada com você. Mas no regime militar, se você propusesse outro regime diferente do regime militar, você sabe o que você levava. Né? Você era perseguido, caçado, fechado, tinha censura de televisão. Será que é isso realmente que o cidadão quer? O cidadão viveu, sabe o que é a história? Lógico, o regime militar pode ter havido várias coisas boas, mas não foi só coisas boas que ocorreram, como no regime democrático. Então, quem pede isso reflete mais e melhor, e argumenta, né, com todos nós o porquê desse regime. Porque 4 em 4 anos, você escolhe quem você quer quem você quer que represente na Câmara. De forma livre, né, espontaneamente você pode ir lá e você tem opções, né, com relação ao voto obrigatório ou facultativo. Eu acho que isso é bastante pertinente. Porque só ia lá na urna quem realmente quisesse votar em alguém. Agora... mas só que do jeito que está, você pode ir lá na urna e você tem lá 2 opções que acaba não sendo ninguém. Né, que é o voto nulo e branco. Você acaba que na realidade não resolve nada. Que não resolve nada. Mas aí, bom, o não sentir representado, quando você está nessa fase, você tem que se candidatar. Foi assim que aconteceu comigo. Eu não me senti representado, aí eu me candidatei. E eu acho, pelo menos eu tenho a consciência tranquila de que eu represento bem os goianienses. Dentro das limitações, né, dentro das grandes dificuldades que um membro do Poder Legislativo tem, eu acho que eu faço a coisa da forma mais correta possível. Talvez, equivocadamente, você espera do vereador o resultado. Nós, não, infelizmente, não é o Poder Legislativo que dá o resultado que você espera. Né? Não é o resultado da criação de emprego, não é o resultado do desenvolvimento econômico, não é o resultado da criação de vaga da creche. Nós somos meios de cobrar do Executivo a quem deve dar o resultado. Essa é a função do Legislativo, cobrar, fiscalizar e cobrar que as leis que foram aprovadas, que elas sejam colocadas. E também aprovar a lei para que o Executivo possa fazer o que ele tem vontade de fazer. Porque não é o que o chefe do Executivo, que executa, quer fazer, que ele pode fazer. Se tiver uma lei, ele vai seguir o que a lei manda. Se não tiver a lei, ele vai mandar uma lei para o Poder Legislativo vai votar essa lei e aprovar para ele poder fazer. Né? Então, é assim que funciona o sistema. O senhor estava falando, só para interrompê-lo rapidamente. O senhor falou que no momento que o senhor não se sentiu representado... Eu me candidatei. E qual foi a receptividade? Porque o cidadão, ele cobra muito dos parlamentares, mas cobra também emprego, benefícios, coisas nesse sentido. Vantagens pessoais. Exatamente. Transforma o vereador num despachante. Um despachante e cobra coisas, muitas vezes, que ele não quer que o político faça, ele faz com o político. Isso já aconteceu comigo várias vezes, todas as vezes eu me deparo com essa situação. Você quer um político correto, que faça isso e isso, mas você cobra coisa do político que não é muito correto. Né? O que você tem que cobrar são coisas que vêm atender uma coletividade, não que venham atender, né, questões pontuais, pessoais e egoísticas. Então eu me senti representado, não me sentia mais, me candidatei e falava isso para os eleitores. Eu estou me candidatando porque eu nunca me senti representado. Por isso eu quero fazer isso, isso e isso. Dispondo a fazer fiz um debate nessa, e deu certo por 2 mandatos. Né? E o valor que o parlamentar tem, você vai sentir, né, quando a gente aprova uma lei, e essa lei vem de encontro à sua necessidade. Exemplo, aumento de IPTU. Você não gostaria que a gente aprovasse uma lei que aumentasse o IPTU seu.
Então, por um voto, e esse voto foi meu, que nós derrubamos o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo para aumentar o IPTU. Então, por um voto, eu deixei, impedimos o Poder Executivo de enfiar a mão no bolso dos goianienses na ordem de 400 Só para milhões. relembrar, o senhor era do PT. E fui expulso por isso, mas... Votou contra o reajuste do IPTU e ganhou como presente a expulsão do partido. Né? Isso o cidadão tem que ver, né? Quando se cria uma lei dessa envergadura. E tem outra série de leis que nós criamos que vêm atender a necessidade da população. Eu disse agora, ainda há pouco, se nós criarmos um código de drenagem, onde cada cidadão, né, faz a sua drenagem, olha que isso vai refletir na sua vida ou na vida dos seus filhos, quando aquele córregozinho que tinha mina que secou, quem mora em bairros periféricos há muito tempo sabe o que é isso. Você vai ali na região leste de Goiânia, tinha córregos lá que corriam um mundo velho de água. Hoje você vai lá, não tem água nenhuma. Por quê? A conduta de cada um de nós, quando fizeram o loteamento e permitiu impermeabilizar tudo. Então, nós temos que estar sintonizados com essa questão. Vou dizer outro assunto extremamente importante, que nós devemos logo criar normas para equilibrar essa relação. Com relação à nova pirâmide etária. Nós estamos envelhecendo. A tendência, segundo a ONU, daqui a 20 anos, nós aumentarmos a população idosa de uma maneira exponencial. A pirâmide etária vai ser invertida. Hoje tem uma base de jovens muito grande e a base de velho e idoso pequena. Vai inverter. Mas hoje, para cada 3 pessoas que estão fora, considerando aí a terceira idade, nós temos 3 pessoas, 3 jovens, e a tendência natural é cada vez mais ter menos filhos. Então, o que nós devemos fazer? Pegar esse debate e dizer, olha, como é que está sendo tratado os idosos hoje? Porque, não invariavelmente, eu recebo pedido de filhos que chegam, vereador, tem como arrumar uma creche, um asilo para botar meu pai, eu não tenho tempo de cuidar, dá trabalho demais, vereador, arruma uma creche, um asilo para minha mãe, para meu avô. É isso que nós estamos vendo. Será que é isso que eu quero quando eu tiver idoso também, com a minha capacidade de locomoção reduzida? Então nós temos que pensar hoje em o que pode vir a acontecer daqui 10, 20, 30 anos. O que eu fiz como vereador em 2012 com relação ao recurso hídrico, só que a minha voz não achou ressonância onde deveria achar, nem por parte da sociedade civil, porque a matéria e o trabalho que eu fiz, né, saiu nas meios de comunicação, mas as pessoas ignoraram. E hoje está sofrendo aí quase que o racionamento de água no município de Goiânia. O ano que vem, se nós não mudarmos nossa conduta hoje, pode ter um racionamento de fato. E se nós deixarmos assim, daí vai faltar, definitivamente faltar água, que inviabilizar. Agora, o senhor me deixou surpreso com essa colocação do senhor, porque os pais... eles não querem escolas para os filhos, eles querem creches. Agora, existe essa legião de pessoas também que procuram o senhor para internar os pais? Infelizmente. E outra coisa, segunda quinzena de agosto, eu recebi uma denúncia, né, que tinha uma idosa sendo maltratada pelo filho ali, bem na Vila Nova, e eu fui lá fazer um diagnóstico. O estado dela é extremamente deteriorado, 93 anos, cega, né, desnutrida, com a sua capacidade totalmente, e ferida pelo filho, medo do filho. E nós conseguimos um asilo, um espaço, né, lá na região sudoeste, para que ela ficasse lá, com muito custo, porque está tendo pouca vaga. Isso, infelizmente, André, é uma realidade vivida hoje, porque hoje exige esse corre-corre de pai, de filhos trabalharem, esposa trabalhar e para manter. O idoso fica com quem? E ele tem uma capacidade limitada, reduzida de locomoção, talvez de audição. Mas muitos desses idosos mantêm a família com os projetos sociais, né? Infelizmente tem filho que apropria-se daquele recurso e Exatamente. não dá o tratamento que ele precisa. Então, esse é um fato social relevante que tem que ser discutido e que não tem como não ser discutido se não for através da política pública voltada para esse assunto. Por isso que é importante a participação da sociedade. Eu faço questão eu tenho um escritório de atendimento na região leste de Goiânia, meu gabinete é aberto de segunda a sexta, eu tenho
eu faço a interlocução via redes sociais, Facebook, WhatsApp, para que há entre nós uma interação. E aí eu sinto mais a vontade de fazer as coisas que vêm mais ao encontro da sociedade, embora eu me considere um bom observador social, mas eu tenho a chance de errar menos estando em sintonia com você. Portanto, é importante a participação de cada um cidadão desse no contexto político. O cidadão ele não participa da política, ele condena a política, mas não participa. E quando é chamado, quando o cidadão é chamado, você olha, agora fique no meu lugar. O que você faria estando no meu lugar? Não sei. Eu só sei que nenhum político generaliza. E quando se começa a generalizar a política e banalizar, dizer... É claro que num agrupamento de política, vai ter gente de toda natureza. Claro. Até o próprio nome fala, partido é o quê? Parte da sociedade. Isso. Eu não vou dizer que ou uma representação, por exemplo, uma composição de uma Câmara de Vereadores, 35, nós somos 35. Nós saímos de onde? Do município de Goiânia. Logo, ali tem um que é uma tendência evangélica, o outro é espírita, o outro é católico, do ponto de vista religioso. Um é mais ligado ao setor produtivo, o outro é mais ligado ao proletariado, o outro é mais ligado... Então, é uma estratificação da sociedade ali representada. Agora, eu pergunto, você que está aí, quantas vezes você foi à Câmara, quantas vezes você pegou esse vereador, esse que você votou ou que não votou, independente de qualquer circunstância, você ter votado ou não, todos nós, os 35, somos funcionários seus. Então, nós temos que, você como patrão, você dizer, olha, eu gostaria que você fizesse isso, fizesse aquilo outro. Em que momento você chegou para um vereador fazer isso? Porque eu sou um vereador que anda de ônibus, eu sempre estou na rua, andando na rua. Nós somos a autoridade em tese mais próxima do cidadão. Então, nós somos acessíveis. Eu acho que todos os 35 vereadores são bastante acessíveis. Você chega lá na Câmara, entra, diferente da Câmara Federal, que você tem que fazer um cadastro, passar por uma revista, e etc. Na Câmara Municipal, não. Você chega lá, qualquer hora você entra e vai em qualquer gabinete, chega lá, pelo menos no meu, você chega lá, eu quero falar com o vereador fulano de tal, se eu não estiver no momento, vai criar uma agenda para eu te atender. Eu tenho a obrigação de atender, porque você é meu patrão, e você vai pautar o que você quer que eu faça, ou cobrar de mim o que você achou que eu fiz errado. E eu tenho a obrigação de dar satisfação para você. Vereador, infelizmente acabou o nosso tempo, né? Quando a entrevista é boa, o tempo passa muito rápido. Eu agradeço muitíssimo pela presença do senhor aqui e principalmente por chamar a atenção da sociedade para que ela venha participar também da política e que cobre dos políticos, porque só assim a gente vai poder escolher bons políticos. Ficar em casa reclamando não é o caminho. Assistindo um programa como esse, talvez desperte em você um interesse maior. Não é assistindo certos programas que te dá a coisa pronta, a ideia é pronta, de que político nenhum presta. E você compra isso, porque é mais fácil, o cara já vem pronto. Então começa a refletir, começa a debater. Eu acho que um programa como esse dá também a oportunidade a qualquer cidadão que tenha alguma ideia para expor. Eu acho que o programa aqui é bastante democrático para debater com você, então procure esse meio. E aí nós podemos juntos construir uma vida melhor. Por exemplo, se eu cheguei a ser vereador em Goiânia, qualquer um pode chegar. Eu sou um retirante nordestino, fui engraxate, picolezeiro, trabalhei de servente de pedreiro, estudei escola pública a vida inteira, escola municipal Madre Francisca, lá na Vila Pedroso, depois escola estadual José Carlos de Almeida e José Honorato aqui no centro, Depois fiz a faculdade pública na Universidade Federal, depois, Ou seja, é possível para cada um, basta você querer e insistir, porque dificuldade, se você for focar somente na dificuldade, realmente você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que pegar a dificuldade e utilizar ela como uma ferramenta para você superar. Você tem que ter, todo cidadão vivo, latente, ele é movido pelo objetivo de superação. Nós temos que superar a dificuldade, nós temos que superar as privações, nós temos que superar todas as dificuldades. E não quietar. A inquietude ela tem que também estar... Eu quero viver no mundo que eu acho que é o ideal. Que é um mundo onde as pessoas, todas elas sejam respeitadas, independente da sua idade. Um mundo em que a liberdade, a mulher, o homem, realmente têm o mesmo direito. Um mundo em que, um país em que a sociedade, eu que sou policial, a vida inteira, ser respeitado como policial.
e não abatido como um país que mais mata policial no mundo, é o Brasil. Nós matamos 500 policiais por ano, né? Se chamar policial militar, civil, federal, etc. Então nós queremos um mundo assim. E para isso nós precisamos estar de mãos dadas. Okay. Então para mim é uma honra participar aqui do seu programa, é um prazer muito grande estar aqui com você batendo esse papo. O prazer é todo nosso, fica um convite para mais uma outra aula, né, que eu acabo recebendo essa aula. Eu estou tendo aula com você, mas por enquanto ficamos por aqui, estaremos de volta amanhã com o Jornal Argumento. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã. É só olhar e ver. O programa Goiás na Frente aparece cada vez mais. Os CREDECs de Goianésia, Morrinhos, Quirinópolis e Caldas Novas estão com as obras avançadas. O governo de Goiás também está construindo 39 colégios século XXI. Olha só, em Águas Lindas, o trabalho está bem adiantado. Também tem os hospitais de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e o de Uruaçu, que está 70% concluído. Programa Goiás na Frente é assim. Inovação que cuida das pessoas.